Bom, a gente está de volta com esse segundo bloco desse programa virtual aqui, em que todo mundo está falando muito, eu falando demais. Na média, estamos falando bem, a Beatriz não está falando nada. Mas antes que eu passe para a Beatriz, eu quero agora entrar de cabeça na história da Covid. Não é todo dia que a gente tem uma fonte primária de informação, uma testemunha de uma visão diferente da nossa, né? Você trabalha com dança, Vanessa. Com a Covid, você teve que fechar temporariamente, não foi isso? Então, logo que saiu o pronunciamento do estado de emergência, eu já tive que me reinventar totalmente. E então, para não deixar as meninas paradas, e também uma forma de conseguir pagar o aluguel do meu estúdio, que o aluguel é bem alto aqui. Então, eu comecei com as aulas virtuais, né, pelo Zoom. E assim eu consegui manter. Conversei com a minha turma, falei para elas, expliquei como era a real situação, que não tinha como eu manter o estúdio se não continuassem entrando as mensalidades. Então, assim, metade da turma que eu tenho, metade dos alunos que eu tenho, 20 alunos, eu tenho por volta de 40, 20 e pouquinhos alunos, um pouquinho mais da metade, contribuiu comigo, continuou pagando e continuou fazendo as aulas online. E foi o que me ajudou e também ajudou com que eu não ficasse tão preocupada com elas perderem todo o ritmo que já vem tendo há anos e anos, o tempo todo, todos os dias, né? Então a gente fez as aulas online. Eu queria entender o seguinte, mas muitos que trabalham na situação que você, eu tenho um amigo meu que é personal trainer, que também, por exemplo, tinha um estúdiozinho, teve que fechar basicamente por esse período, né? E muitos no Brasil também não estão conseguindo trabalhar, enfim, o mundo inteiro teve que parar, muita gente economicamente está sofrendo, né? Como é que funciona? Acho que essa é a pergunta, né, Beatriz, que você quer fazer? Sim, aqui no Brasil o governo está oferecendo um auxílio emergencial de R$ 600 a média, que é para, por exemplo, autônomos, pessoas que estão em situações assim, né, que realmente começa a pesar. E aí no Japão, como que é essa situação que o governo está oferecendo? Explica um pouquinho para a gente. Sim, então o governo ele está oferecendo uma ajuda de 100 mil para cada integrante da família, né? Vamos Quanto? supor em Desculpe. casa, 100 mil ienes. 100 mil 100 ienes. mil ienes. Tá. Isso é equivalente. Essa ela não chegou ainda, Uhum. né? Ela vai, a gente está super esperando, né? Todo mundo está esperando essa ajuda, porque deu uma queda muito grande no salário. Meu marido ele trabalha em fábrica, né? Deu uma queda muito grande também no salário dele, porque diminuiu os horários de trabalho, né? Então, o fluxo também para ir no serviço, né? Assim, teve Vanessa, quanto é o salário mínimo no Japão? Desculpa te interromper. É que a gente ganha por hora aqui no Japão, né? Ah, entendi. Então, assim, em média, um homem, assim, em média, eu não posso falar pelas outras famílias, né? Vou falar em média, como que é a nossa família em casa. A nossa família, assim, em casa, mais ou menos, gira em torno de 250 mil um salário de homem, né? Só que o aluguel, aqui, eu estava até conversando com uma aluna minha sobre isso, né? No Brasil, o custo de vida é diferente também, né? Aqui, o nosso custo de vida é diferente. Assim, o aluguel ele é bem carinho, né? E então, assim, vamos supor, meu marido ele ganha 250 mil no mês. O que ele ganha já é todo designado certinho, a gente já tem lá as continhas todas certinhas. Então, quando dá essa queda, a gente já sente na hora, já começa a embolar um pouquinho as contas. Mudando de tema, a gente colocou no quadro aqui agora, enquanto você falava, uma conversão do valor em ien para o valor em real, para o pessoal de casa ter uma comparação de como é que funciona o valor lá e o valor aqui, tá? É um pouco mais confortável o apoio que o governo japonês dá. Bom, quando começa a aumentar o número de casos, e o Japão ainda tem alguns casos ativos, né? Como é que ficou na rua? Chegou a ter alguma cidade com lockdown, não? Uma restrição muito fechada? Como foi isso? Nossa, mesmo acabou de reabrir agora mesmo. Essa parte de Artcam ainda estava aberta, né, há uns 2 meses atrás. A gente ficou mais de um mês parado, tendo que ficar, realmente, eles pedem, né? Aqui no Japão, eles não têm esse sistema de obrigar, eles pedem, mas é uma questão, assim, de, socialmente, cada um ter a sua consciência, né? Então, assim, todo mundo estava, a maioria das pessoas estavam respeitando direitinho. Então, a gente, se puder fazer só o básico mesmo, só ir mercado, farmácia e quem precisa trabalhar fora, a gente fez todo esse esquema também, assim, de não sair para os lugares. Tiveram shoppings que foram fechados,
Vários lugares foram fechados e só abriu o que foi necessário mesmo, né? E na rua também as pessoas, todo mundo se prevenindo, todo mundo de máscara. Tá. Eu queria abordar isso um pouquinho. Eu queria mostrar de falar de um outro lugar. Metrô, por exemplo. O metrô japonês ele é famoso porque ele vem ser muito cheio, né? Aquela coisa do pessoal. Tem até cenas clássicas no metrô de Tóquio em que você tem uma pessoa que coloca as pessoas para dentro do trem de metrô, né? É famosa essa cena. Eu não sei se a sua cidade tem metrô, eu acho que não, porque é pequena, mas como é que é o transporte público? Então, o transporte público, aqui na minha cidade, eu não andei, porque essa parte, depois que falou, não evita sair de casa, eu quase não saí. Mas o que eu sei é que deu uma diminuída, assim, o pessoal começou a ficar mais em casa mesmo, só o pessoal que vai trabalhar, né? Mas, por exemplo, assim, em Tóquio, quando eu vou fazer algum curso, né, eu vou para Tóquio, minha filha mora em Tóquio também, lá o fluxo ele é bem grande o pessoal usa bastante mesmo metrô, trem, Shinkansen, né? E eu sei que deu uma boa diminuída mesmo, tava pouquinha gente para evitar mesmo e eles pediram para não ir de uma região para outra. Bia, você acha que o povo lá respeita, então, eu quero perguntar para ela sobre a questão de como o japonês vê o outro, né? O que a gente tem notado um pouco aqui no Brasil é que nessa hora, eu vi o Leandro Carnal, que é um filósofo aqui falando, historiador, fazendo uma fala nesta semana, e ele dizia que em situações de crise e guerra, as máscaras caem. Não as máscaras físicas, mas as máscaras sociais. As pessoas, então, mostram um pouco quem são. Então, aquele que é egoísta mesmo. Aquele que é desprendido e pensa no próximo vai ser mais solidário. Então, uma situação extrema. Isso como um todo. Você concorda, Beatriz, com isso? Sim, realmente é uma situação crítica em que realmente a gente conhece as pessoas, né? Inclusive, esses dias mesmo aqui no Brasil, em Santos, onde a gente está gravando, as praias estão cheias de pessoas caminhando e, enfim, realmente um senso de coletividade que não é levado tão a sério quanto aparentemente no Japão. O pessoal já tem mais consciência, né, de que você realmente pode infectar o outro, de que é importante usar máscara, A gente etc. não sabe se é assim, a gente acha que é assim. Quem Sim. vai confirmar é a Vanessa. Mas eu vou fazer uma coisa bem sacana com quem está vendo. Eu vou parar agora para dar um intervalo e conseguir ter um bloco maior depois. E na volta, eu quero que a Vanessa fale um pouco como é que ela, já em 20 anos de Japão, entende que pensa o povo japonês, né? Como é que é a mentalidade japonesa com relação a um problema social que envolve tantas pessoas? Essa sacada acho que é interessante para a gente. A gente já volta daqui a um minutinho, tá?